Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz. Sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde e qualidade de vida, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a doutora Selma Fará. Ela é que é geriatra renomada aqui de Cascavel. E o assunto dela interessa para mim, para você, para toda a sua família. Como saber se as minhas alterações de memória são normais para a minha idade? Olha que assunto legal. Bom dia, doutora. Um prazer receber você aqui no Gente que Faz. Eu que agradeço pelo convite. Minhas pacientes sempre falam que assistem o programa e que Ah, gostam muito. Então, muito obrigada por me obrigada a você convidar. pela participação, ainda mais esse assunto, né? Que a grande preocupação das pessoas hoje, até dos jovens, é em relação à memória. Como cuidar da memória, o que fazer para que ela se mantenha por... Se eu viver 100 anos, ela vai estar ativa, né? Então, a gente quer saber sobre esse assunto. O que é envelhecimento cerebral bem-sucedido? Como fazer que o cérebro seja bem-sucedido na melhor idade? Então, então assim, por exemplo, as doenças do pulmão, né? Nós temos enfisema, as doenças da circulação, nós temos as dislipidemias, que é o colesterol, E a tudo pressão interfere na alta. memória. E as doenças do cérebro, né? Que nós temos principalmente as doenças cognitivas, que são as demências, né? Então, demência é uma doença do cérebro. Como que o cérebro funciona, né? E aí, as demências, a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer é a mais comum, Mais tá? comum, É a mais infelizmente, né, famosa, gente? né? Mas assim, em relação ao tratamento, em relação ao estudo da É a doença, evolução da a doença, evolução é tem a grande evoluído preocupação, né? muito nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, pelo avanço das imagens, né? Ressonância. Existem exames novos que ajudam também. Contribui para o diagnóstico correto, né? Contribui, mas o diagnóstico ainda continua sendo clínico, né? Então, hoje a gente entende que quando um paciente, por exemplo, de mais de 70 anos, ele começa com alguma queixa e que você suspeita que ele tem uma demência, hoje você já não pode pensar em uma doença só. Você já tem que pensar em um conjunto Junto de de doenças, 2, 3 demências demências. no mesmo paciente, tá? Mas para que sirva de alerta? Aquela pessoa que está nos assistindo, ela começou... Até que ponto, gente, ó, presta atenção, até que ponto que o esquecimento é normal? Porque às vezes é normal, né? Certo. Você esquecer, ali, Tá. tá desatenta e tal. Mas É. quando que deve procurar ajuda? A partir de que idade que é preocupante? Vamos reforçar Então, bem isso. Então, assim, para a gente entender um pouco melhor, depois eu vou ter um questionário aqui que a gente aplica no consultório, que é bem isso que você está perguntando. Mas, assim, quando a gente pensa no funcionamento do cérebro e na doença demência, que é uma doença cognitiva, Sim. qual que é a função do cérebro, né? Então, a memória é uma das funções, tá? Que é a que chama mais atenção. Mas nós temos 7 funções, 7 ações do cérebro que a gente tem que 7 pensar. funções. Então, seria a atenção, prestar atenção em alguma coisa, né? Linguagem, que é a capacidade de se comunicar, a capacidade de entender o que os outros falam, né? Terceira, memória, né? A quarta seria a praxia, que é a maneira de você se movimentar, tudo isso tem a ver com o cérebro. A função visoespacial, por exemplo, eu estou olhando para você, saber qual a distância de nós duas, se você está dirigindo, se o carro está vindo, né? Então, isso é uma função do cérebro também, né? As funções executivas, que a gente vai falar também, e principalmente a cognição social. O que é cognição social? É quando como a pessoa se comporta socialmente. Se ela entende aquele local, como que ela tem que se comunicar, como que ela tem que se vestir, como que ela tem que se portar naquele ambiente. Então, a cognição social também é uma função do cérebro. Então, resumidamente, são 7 funções. E as funções executivas, né, seria a maneira, assim, de você compreender o que o outro está falando, você ter uma iniciativa para fazer uma coisa, você resolver um problema
Então, isso são as funções executivas do cérebro. Quando a gente fala numa doença, a gente fala em alteração de qualquer uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, o paciente que começa a se comportar mal publicamente, ele pode estar tendo uma alteração da cognição social e não alteração de memória, Não, e mesmo assim está sendo uma demência. Não, porque tudo é culpa do Alzheimer, né? Todo mundo põe culpa no Alzheimer. Mas às vezes não é Alzheimer, Às né? vezes não é Alzheimer, Inclusive, eu estava vendo umas imagens demências que você trouxe ali, a diferença de um cérebro com Alzheimer e um Você cérebro viu a diferença? A diferença, né? Então, é que assim, o Já cérebro, é no estágio avançado aquela imagem? aquela imagem é um estágio avançado. Olha, né? um cérebro normal, atrofia, né? olha, então, olha... Então, ocorre uma atrofia. Então, as doenças cognitivas, as demências, elas são complexas por causa disso, porque interferem em várias coisas. Quando você tem uma queixa, que tem alguma coisa que não está bem com aquele paciente, uma das coisas que eu faço no meu consultório é um questionário para ver os sintomas precoces de demência, onde a gente avalia essas 7 capacidades que eu comentei agora, né? Aí, no caso aqui, tem algumas perguntas, né? Vou citar algumas só para a gente ver. Por exemplo, atenção. Tem momentos que o paciente fica mais confuso, desorientado, se ele se distrai fácil, né? Se ele responde já esquece o fogão ligado, rapidamente. Entendeu? A geladeira aberta, se não sabe onde deixou uma coisa, está sempre perdendo tudo. Esqueceu onde colocou a chave do carro. Exatamente. A linguagem, que às vezes quer encontrar uma palavra e não consegue, às vezes não sabe nomear um objeto, dificuldade para articular as palavras, dificuldade para compreender, seria uma alteração da linguagem. A memória é uma dificuldade maior de lembrar de fatos mais recentes do que fatos antigos, mais repetitivo, perguntando uma coisa que acabou de perguntar, né? No caso das funções executivas, dificuldade de planejar o dia a dia para as tarefas futuras, né? Dificuldade de tomar decisão, dificuldade de resolver os problemas no dia a dia, né? Ó, todos esses pontos, gente. Se perder em caminhos previamente conhecidos, então, sofrer golpes bancários, ter dificuldade para fazer compra. Então, você vê como que é uma complexidade para você estar fazendo um diagnóstico precoce de demência. Mas uma pergunta que às vezes até o nosso telespectador de casa quer saber, assim. Um desses sintomas, que fase que está? Já está no Alzheimer ou é um comecinho que dá para reverter? Como que funciona o tratamento do Alzheimer? Se a pessoa pegou no início ali, tem medicação hoje? O tratamento evoluiu? Evoluiu, eu vou falar sobre isso, eu trouxe alguns dados também, né? Mas é que assim, como a gente mostrou ali nas imagens, no cérebro, cada parte do cérebro tem uma função mais específica. Então, por exemplo, comportamento, a própria memória, ela está mais relacionada no hipocampo, que é a área do Alzheimer, né? Então, de acordo com a localização, você vai tentar fazer o diagnóstico. Mas são muitas funções do cérebro e essa avaliação de como está a vida do paciente é que vai fazer a diferença no diagnóstico precoce. Tipo uma entrevista, né? Você vê você tem que ver, conversar com a família e tem que acompanhar. Uma consulta com a doutora Selma, gente, você não precisa chegar lá que você vai demorar 40 minutos, quase 2 horas de bate-papo para ela ver como que está a sua rotina diária. Isso, para entender esses sintomas de demência. É muito importante fazer essa avaliação, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento que você perguntou, né? O tratamento que você então, acompanhou toda essa evolução. Saindo do forno, as últimas notícias. Olha só, últimas notícias. Então assim, em 2003 foi a última droga que foi aprovada pelo FDA para o tratamento da doença de Alzheimer, que foi a memantina. De lá para cá, só em 2022 é que foram 2 drogas. Nossa, bem recente. Pois é, então você vê mais de 20 anos depois. 2 drogas aprovadas em 2022, mas foram aprovadas prematuramente, né? E o tempo foi passando. Com resultados satisfatórios? Parecia que. Mas aí, com o passar do tempo, agora esse ano, essas drogas, entre aspas, foram desaprovadas, vamos dizer assim. Olha só que pena, né, gente? Então, porque ficou constatado que tinha muitos efeitos colaterais, como hemorragia, edema cerebral. O benefício não era... Isso, e o benefício era muito mínimo pequeno em relação os efeitos ao tratamento colaterais. da demência. Então, assim, hoje em dia, nós temos que tentar fazer o diagnóstico precoce e focar no tratamento
na prevenção dos fatores de risco que nós já sabemos que vão levar ao envelhecimento do cérebro e um quadro demencial. Por isso a importância, gente, que a gente sempre fala aqui no Gente que Faz, é fazer uma consulta com o geriatra, fazer os testes. Fazer os Os testes é né? importantíssimo. Depois dos 40 anos, faz os testes lá, você vê se a tua mente, como que está a sua mente, se você precisa, às vezes, tomar, às vezes é um suplemento que você toma para fortificar esse cérebro, para não chegar lá, porque hoje o Alzheimer está cada vez mais precoce. Tem casos de pessoas com 55 anos. É por causa do envelhecimento da população. Né? E É. envelhece o cérebro também, né? Doutora Selma, então deixa suas considerações finais, aonde encontrar você, né? Que teu espaço Então, lá é maravilhoso, né? Na Nossa. Clínica Fará, né? Rua Mato Grosso, 1732. Telefone 32230499 e estamos aí Então, para ajudar, para fazer diagnóstico precoce. 3223-0499. Você que quer fortalecer sua mente, não ter Alzheimer, né? Já começar desde já a se preparar, né? A tomar suas providências, seus medicamentos, fique à vontade. O endereço está aí, a doutora Selma já passou. Obrigada pela participação, doutora Selma. Eu que agradeço. Grande